Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui liberando o pessoal, já vamos mandar aqui um recado também para quem está no grupo do WhatsApp. Segundo. Muito boa noite a todos. Aqui, já vamos iniciar. Ana, temos pessoas entrando ainda? Por enquanto, não. Tá bom, vamos dar mais um minuto. Oi, Luciana, muito boa noite. Luiz, muito bom ter você por aqui também. Tudo Tiagão, tá bom? aí? Muito boa noite. Bom, Luiz, bom ter você aqui. Que bom que deu para Bom. participar. Sim, deu tempo. Muito bom estar aqui. E Igualmente. obrigado aí. Eu que agradeço a participação. Sempre dá mais um minutinho que o e-mail está sendo disparado agora e vai entrar umas pessoazinhas aí ao longo dos próximos minutos. Hoje está funcionando a música, hein? Que bom. Quem foi o DJ responsável aí? Foi eu. Hoje eu preparei aqui antes. Muito bom, muito bom. Segue entrando algumas pessoas, então vamos só segurar mais um minutinho aqui e a gente já dá início aí ao nosso webinar de hoje. Pronto, na área aí também, muito boa noite. Luciano, tudo bem? Luciano, obrigado por querer prestar depoimento aí para a gente. Que bom a gente ter uma comunidade tão engajada aí. Imagina, vou preparar essa semana. Boa, boa. Você tá viajando? Tô em hotel hoje, tô viajando. Então tá participando do nosso webinar de férias, então? Não, hoje tô a trabalho aqui, tô em São Paulo. Tá. Beleza, beleza. Então tá bom. Pessoal, Paulo, muito boa noite. Tiago, Ana Gabriela, Ana Isabel, Felipe, Francisco, Marcos, Tatiane também, Patrick, Renata, Rafael e Fernanda. Tá entrando muita gente. A gente vai dar agora início ao nosso papo de hoje. Muito obrigado a todos pela participação hoje no nosso webinar Vegan Business para falar um pouco de investimentos em negócios plant-based. Temos aqui o nosso time, a Ana do nosso marketing aqui, temos a Nádia, minha cofundadora, CEO da nossa plataforma, temos o João, que está na frente comigo, analisando, olhando as oportunidades e apoiando os founders, e temos o Heitor, que, apesar, né, de ser de uma empresa terceira, eu considero ele parte da nossa equipe, porque está desde o dia 1. Então, o Heitor, ele é sócio fundador da FCM Law, que é a empresa, né, responsável pela nossa diligência, que apoia a Vegan Business na parte jurídica. Muito boa noite para você também, Heitor, muito bom ter você por aqui. E apesar de estar entrando mais pessoas, eu sei que sempre o e-mail ele pode demorar um pouco para chegar, mas vamos então dar início aqui ao nosso papo para falar um pouco mais para vocês sobre a nossa tese, o nosso negócio e apresentar vocês também para o Tiago, que é o fundador da Tensei, que é a empresa que vai captar investimentos conosco amanhã, às 7 horas da manhã, que abre a rodada. Então, a gente está preparando essa rodada com muito carinho já há um bom tempo, né? A gente está seguindo o trabalho do Tiago há muito tempo, do Tiago e da Carol, e agora finalmente chegou a hora da gente poder compartilhar, abrir a nossa rodada para a nossa comunidade amanhã. Então, meu nome é Christian Walters, aqui no Brasil mais carinhosamente chamado de Krika. Eu estou no Brasil há 13 anos, eu sou dinamarquês, eu sou vira-lata, na verdade eu sou dinamarquês brasileiro, nasci no Brasil e fui morar na Dinamarca muito cedo, com 4 anos de idade, cresci na Dinamarca e há 13 anos eu voltei para o Brasil para empreender, e acabei construindo carreira no digital. Então, eu sou empreendedor do mercado de tecnologia, acabei cofundando um aplicativo que escalou no Brasil e fora, e ao longo dessa minha jornada empreendedora, em 2017, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu resolvi fazer uma série de mudanças na minha vida, uma delas sendo a mudanças nos alimentos que eu consumia. Então, eu resolvi aderir um estilo de vida, né, à base de plantas, livre de alimentos, né, de origem animal, e assim
comecei a me abrir para um novo mundo. E como um bom empreendedor, acabei, além, né, de aderir ao estilo de vida e começar a viver isso, eu comecei a olhar para esse mercado também. Na época, eu viajava muito para a Califórnia, em 2017, 2018, eu já estava começando a ver esse movimento, né, dos alimentos plant-based crescer fora do Brasil também. Todo ano eu fico cerca de um mês na Dinamarca e viajo pela Europa. E lá eu também, principalmente na Inglaterra, eu comecei a perceber um movimento de muitos produtos plant-based na gôndola do supermercado, né? Muitos SKUs, muitos produtos diferentes no varejo, e eu brinco, né, que ao longo desses últimos anos na Inglaterra ficou tão forte o movimento dos alimentos plant-based que você tem mais leite de vegetal na gôndola do mercado do que leite de vaca. Então, percebi que isso ia ser um mercado que ia crescer muito e tive uma vontade muito grande de fazer parte desse mercado também. Então, em 2018, junto com a Nádia, lançamos a Vegan Business como uma plataforma de conteúdo para falar sobre tudo que tinha de novidades no mercado plant-based, praticamente como se fosse um Infomoney ou um Valor Econômico focado no mercado plant-based, para reportar sobre tudo que está acontecendo nesse mercado e que acontece nesse mercado, tanto aqui no Brasil quanto fora. E esse portal, né, esse blog, esse portal de conteúdo acabou gerando tanto contatos e conhecimento para mim e para a Nádia, que a gente acabou dialogando muito com o ecossistema de empreendedores aqui no Brasil e também de investidores, venture capital e anjos que estavam olhando para esse mercado. E a gente percebeu que não era só a gente que tinha interesse nesse mercado. A Vegan Business cresceu rapidamente para se tornar a principal plataforma de conteúdo sobre esse mercado na América Latina. Hoje, eu estava vendo agora, a gente tem quase 100 mil leitores que acompanham o nosso site, as notícias do site mensalmente. E esse site que começou como uma plataforma de notícias, uma plataforma de conteúdo, se transformou no que é hoje, numa plataforma de investimentos, possibilitando aí investidores do Brasil e de fora investirem em empresas brasileiras do nosso mercado, do mercado plant-based. Em 2019, então, eu fiz meu primeiro investimento anjo numa marca de chocolate, que na época era uma marca assim de fundo de quintal, e que hoje se transformou em uma das principais indústrias de chocolate vegano no país. Eu sei que a Luciana, estou vendo aqui a Luciana que está no nosso call hoje, investiu também na rodada da Super Vegan, que foi a nossa última rodada de investimento, e eu tenho presenciado e feito parte de um crescimento de uma empresa muito, vamos chamar de agressivo, saindo de uma empresa de fundo de quintal para uma fábrica que hoje emprega muitas pessoas e que possibilita o consumidor no varejo, no online, escolher um chocolate livre de ingredientes animais, livre de lactose, livre de proteína do leite, inclusive e num preço super competitivo. Então, a empresa saiu de um faturamento aí de R$10 mil por mês e está projetando aí esse mês faturar R$500 mil. Então, isso que eu vivenciei na pele como investidor anjo, que me deu a vontade de entrar de uma forma mais ativa ainda para investir no mercado plant-based. E em 2020 eu fiz uma transição para Venture Capital. Eu recebi um convite para me tornar Investment Advisor da VEC Capital, que é um fundo de investimento de risco inglês, que também opera no nosso mercado plant-based. Então, em 2020, eu assumi como head de investimentos aqui no Brasil, da VEC Capital, e acabei conhecendo também ainda mais empreendedores, ainda mais empresas. Eu vi que o Francisco já fez a primeira pergunta aqui. A gente vai estar lá no Plant-Based Day em junho. Eu vou, inclusive, palestrar lá, Francisco. Então, muito feliz em participar desse evento e também a gente poder trocar ideia por lá. E aqui já abro um caminho para vocês que têm perguntas, perguntarem aqui no chat ou, eventualmente, no final desse webinário, poder abrir a câmera e o áudio para poder fazer as perguntas ao vivo. Mas, então, começando a investir nesse mercado, tive uma ideia e uma vontade de investir em ainda mais empresas, mas o fundo ele tinha uma tese muito específica de alimentos e eu comecei a receber muitas oportunidades de
investimento no mercado também plant-based fora de alimentos, moda, cosméticos, higiene e diversos outros produtos. E além de receber uma possibilidade, uma oportunidade de investir nesses mercados, eu queria participar de muitas dessas rodadas, mas nem sempre eu tinha cheque no pessoal para entrar na rodada, ou eu tinha, né, eu conseguiria, na minha rede própria, conseguir fechar a rodada. Então, com isso surgiu uma ideia de criar uma plataforma de investimentos no mercado. Eu, na época, liguei para o meu advogado, o querido Heitor, que está aqui liguei primeiro para a Nádia, né, que também achou uma ideia sensacional, porque ela também não estava conseguindo investir em todas as empresas que ela queria. E aí liguei para o Heitor e falei, vamos abrir uma plataforma de investimento, investimento coletivo, né, uma plataforma de equity crowdfunding. E aí o Heitor, ele, como um bom advogado, não quis me desanimar, mas me explicou que o caminho não era tão simples assim, teria que passar por todo um processo, né, de aprovação da CVM. Esse mercado todo de investimento, ele é regulado pela CVM, e não foi diferente, a gente conseguiu a ajuda da FCM, né? A gente conseguiu preparar um bom case e fomos aprovados pela CVM em outubro de 2021, para poder iniciar como plataforma financeira. Em janeiro do ano passado, iniciamos a nossa jornada, então, como plataforma de investimento no mercado plant-based. Desde então, a gente levantou 7,5 milhões para 9 empresas do mercado plant-based, para 8 empresas do mercado plant-based, sendo que 6,5 milhões vieram diretamente através da plataforma, e mais 1 milhão veio através do fundo VC Capital, que acabou investindo numa rodada mista entre plataforma e VC. Então, a gente ajudou, então, até esse momento, 8 empresas do mercado a levantar 8 milhões, e mais importante, a gente teve a oportunidade de cumprir com a nossa missão de apoiar essas empresas e também investir nessas empresas. Logo no início dessa jornada toda, eu tive o prazer de conhecer o João, que está aqui com a gente hoje, que iniciou a jornada dele conosco como investidor, e praticamente comprou a nossa tese, né? Ele quis apoiar a Vegan Business no crescimento. João é empreendedor serial, ele recentemente vendeu a empresa dele, a última startup dele, a Pega Aqui, para a IntelliPost, passou por inúmeras rodadas de investimento, inclusive rodadas via equity crowdfunding, então conhece bem esse mercado. É jovem, mas é autor já de 7 livros, fala sobre crescimento, sobre startups e sobre gestão. E o João, ele acabou, depois de investir no Vegan Business, se tornando também executivo da companhia. E, João, eu queria que você falasse um pouco sobre, primeiro, né, os nossos caminhos se cruzarem, o porquê que você também, né, decidiu investir na Vegan Business e depois se tornar executivo e co-founder junto conosco aí. Então, muito boa noite aí, João, e se você puder compartilhar, também eu acho que é super legal para as pessoas que estão... Boa, legal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Como o Krika comentou, eu vi nos últimos 5 anos no mundo da tecnologia, especificamente dentro de logística, né, onde eu fundei uma startup de logística que passou por aceleração e 2 captações de investimento, justamente pelo modelo de equity crowdfunding. Ela cresceu muito aí, principalmente depois da pandemia, atendendo vários grandes e-commerce, e a gente vendeu aí para um grande grupo de logística, né, faz aí um pouco menos de 2 anos. E logo depois que eu saí, né, terminei meu período de earnout, que é o tempo que você fica ainda depois de vender a sua empresa, eu comecei, né, a olhar para novas empresas que eu pudesse investir, principalmente empresas que tivessem ligado com alguma causa, né, propósito maior, né, e quando eu conheci o Krika e conheci a proposta Vegan Business, que conectava, né, empresas com propósito e uma causa muito forte, o modelo de crowdfunding que eu já conhecia, né, e já tinha passado por ele, né, sabia os desafios, né, e as oportunidades desse modelo, e principalmente de poder ajudar outros empreendedores, né, eu acho que esse foi talvez o ponto que mais me chamou a atenção, né, que não é unicamente capital, né, não é unicamente investimento em negócios de impacto, que isso por si só já é bem impactante, né, mas muito além disso também é ajudar esses empreendedores, né, e eu como founder, como CEO, né, sei quão desafiante é
né? Você começar um negócio, você crescer um negócio, montar time, escalar empresa. Então, a proposta da Vegan Business desde o início, né, foi muito além de ser um marketplace, de conectar investidores com empresas, né, mas também ajudar esses empreendedores de uma forma consultiva, né, estar junto com eles através de mentorias, de conselhos, né, de novo, né, a gente sabe quão desafiante é começar um negócio e estar sozinho nessa jornada, né? Então, entrei como investidor e pouquíssimo tempo depois, né, em contato com as empresas, em contato com o time, né, me apaixonei pela proposta e pelo propósito. Estou hoje aqui, né, junto aí do Krika e da Nádia, para ajudar essas empresas, né, tanto a analisar as empresas, né, que vão para a nossa plataforma. Depois a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, né, o que a gente olha, os critérios que a gente olha para trazer essas novas oportunidades, e principalmente para ajudar essas empresas, ajudar esses founders nessa jornada, né, que é tão desafiante, né, de construir um negócio, né, do zero, muitas vezes. Né? Muito bom, João. Ô, Nádia, você consegue desligar o som aqui do Edgar, por favor? Eu acho que abriu sem querer. João, eu acho que um ponto que você comentou, né, que uma coisa é nós sermos uma plataforma de equity crowdfunding, então a gente possibilita com que as pessoas possam investir em empresas, mas diferente do que a gente vê muito no mercado de plataforma, não somos um marketplace, né? O nosso primeiro critério, pessoal, para poder oferecer às empresas que a gente oferece via a nossa plataforma, essa empresa passar pela nossa curadoria, passar pelo nosso comitê de investimento e ser atrativo o suficiente para a gente também querer investir. Então, eu estou falando aqui também como investidor, né, na pessoa física, entrei em todas as rodadas que a gente ofereceu para a nossa comunidade no ano passado. O Heitor, que está aqui em cima como advogado, né, ele também acabou se tornando membro investidor da comunidade, então a gente acaba também, né, eu acho que nada melhor do que a pessoa que faça a diligência jurídica sua se tornar investidor ativo e entrar nas rodadas, né? João, eu acho que isso foi o principal diferencial, né, que você viu no Vegan Business e que a gente segue cumprindo, né, buscar acelerar e apoiar empresas que a gente mesmo acredita, né? Exato. E eu acho que além disso, né, que além de ajudar as empresas, eu acho que a gente tem um grande diferencial de estar muito focado, né, num nicho super específico, né? Então são empresas, né, de bens de consumo, né, via de regra, ou de alimentos, cosméticos, né, moda, produtos de higiene. Diferente talvez, né, de muitas outras plataformas ou de quem está acostumado a investir em empresas de tecnologia, né, que foi o mundo que eu vim e que você veio também, né? E a gente sabe que as empresas de tecnologia, né, nos últimos anos, né, enfrentaram desafios muito grandes, né, em termos de captação, em termos de valuation, e a gente está falando aqui da economia real, né, de empresas que possuem produtos, de empresas que validaram seu produto, que têm receita, né, recorrente, que tem valuation, né, que tem o valor de empresa, né, é bastante realístico comparado, né, a outros mercados que a gente está vendo, né, muito ligados à tecnologia. Então, a gente tem, né, além da curadoria, além dessa ajuda, a gente tem empresas da economia real que vem enfrentando, né, a gente costuma brincar, né, as pessoas não vão deixar de comer, não vão deixar de usar roupas, não vão deixar de usar cosméticos, muito pelo contrário, vão usar cada vez mais, né, e via de regra cada vez mais consciente, né, não por acaso que esse mercado, né, de produtos, né, veganos, naturais, saudáveis, né, cresce e talvez até a contramão da crise, né? Um ponto que a gente vem comentando há bastante tempo, como difere, né, de mercados de investimento de renda variável tradicional, de tecnologia tradicional, que sofreram, né, com a crise, e mercados, né, com empresas de bens de consumo, né, continuam crescendo, né, mesmo que talvez dando uma velocidade tão grande do que uma Big Tech, né, mas sem ser tão afetado, né, por esses momentos de hostilidade, né? Eu acho que esse é um bom ponto até para a gente poder falar, então um pouco sobre a nossa tese, né? Como o João falou, a gente olha principalmente para 4 categorias: alimentos, bebidas, moda, cosméticos e higiene. Então, são empresas da economia real que já têm faturamento recorrente mensal, normalmente na casa de 50 a 100 mil reais por mês, né? Então, são empresas que já provaram que tem demanda pelo seu produto e que normalmente estão agora buscando a primeira ou segunda rodada após o que a gente chama de Family, Friends and Fools, né? Então, muitas vezes a primeira rodada que a empresa vai levantar, que vai levar ela do ponto A para o ponto B, né? Crescer
3, 5 vezes com o capital que ela vai captar e se tornar uma empresa mais parruda em todos os sentidos, produção, time, distribuição e na parte comercial, como é o caso aqui da Tensei. A Tensei é a próxima empresa que vai captar conosco aqui do Vegan Business. A Tensei faturou R$700 mil no ano passado, uma empresa de alimentos inclusivos, vegetais, orgânicos e livres de alergênicos. É a única empresa, indústria no Brasil que tem uma planta 100% livre de qualquer alergênico da lista da Anvisa. Então, são 18 alergênicos que estão listados, né, na lista da Anvisa, e a Tensei conseguiu construir uma fábrica, um processo de compra desses insumos e do transporte desses insumos que não tem risco de contaminação cruzada, né? Então, é uma empresa que já está presente em mais de 500 pontos pelo Brasil todo, pontos direto. Se você pegar distribuidores, né, parceiros, ela está presente em, eu acho que é quase ou mais de 800 pontos pelo Brasil. Uma empresa que tem capacidade produtiva de crescer mais de 6 vezes na planta atual e que está precisando de capital para crescer, né? Para crescer time, principalmente no caso deles, time comercial, porque a empresa já tem muitos SKUs deliciosos, né? Então, esse é a empresa típica que a gente olha no nosso portfólio, além de olhar para o time, né? João, a gente brinca, né, que pode ser uma empresa, a empresa, né, ela pode ser muito boa, mas se não tem gente boa por trás, ela não vai, né, crescer. E uma empresa que precisa pivotar com um time bom, ela consegue se reajustar numa tempestade, né? Então, o principal fator, além da gente olhar para a categoria, o tipo de empresa sendo de bens de consumo, o faturamento dela, que ela tem produto, né, validado, é pessoas. João, fala um pouco mais sobre esse processo, como a gente analisa pessoas, né? Boa, legal. Talvez quem, né, já investiu em startup, né, ou conhece um pouco desse mundo, talvez já tenha ouvido falar da importância de time, da importância de pessoas, né? A gente brinca que muito mais importante, às vezes, do que o produto, né, são as pessoas que estão por trás desse produto, né? Até porque o produto ele pode mudar ao longo do caminho, o produto pode melhorar, né? As pessoas também podem, mas é mais difícil, né? Então, por isso que a gente olha como nosso critério número 1, né, são as pessoas, né? Especificamente, a gente está falando dos fundadores, né? Quem são os fundadores, né, dessa empresa? E como a gente avalia, né, esses fundadores, como o Krika comentou, né? Eu acho que a gente avalia tanto em termos de perfis complementares, né? Quais são os perfis que essas pessoas possuem, né? Via de regra, a gente gosta muito de founders, né? De empreendedores que têm, pelo menos um dos founders tem um perfil comercial muito ativo, né? E vocês vão ter a oportunidade de conhecer, né? Eu acho que hoje o Thiago, né? Que é um comercial nato, literalmente, né? Um cara que tem já uma boa... tem um track record, né? Como a gente chama, tem um histórico já consolidado na área comercial dentro de grandes empresas. Então, para toda empresa que está numa fase inicial, ter uma boa, né, um bom braço comercial é mais importante, né? Muitas empresas morrem não porque o produto não é tão bom, né? E sim porque o produto não é vendido por falta, talvez, né, de braço comercial. Então, a gente olha muito, né, para o canal de distribuição que essa empresa tem, né? Quem são as pessoas que estão olhando para comercial, para marketing, e, obviamente, né, quem, né, geralmente uma ou duas pessoas do time, né, alguém olhando para o lado de fora e alguém olhando para o lado de dentro, né? E aqui, no caso da Tensei especificamente, acho que a gente tem essa combinação perfeita que a gente gosta muito, né? É uma pessoa, né, uma das sócias, né, com perfil mais administrativo, financeiro, operacional, e um dos sócios com perfil mais comercial, mais de business, mais de negócio, olhando para fora, né? Então, geralmente, essa é a combinação perfeita que a gente olha. São pessoas que, via de regra, fizeram muito com pouco, né? Começaram seu negócio com pouquíssimo recurso financeiro, muitas vezes, né, ganhando, né, pouco durante a jornada, né, como empreendedores, e conseguindo fazer muito com pouco, né? Como nós costumamos, né, chamar, com muita resiliência, né, que é talvez um dos ingredientes principais aí para começar um negócio, né, do zero. Então, time é o nosso critério mais importante, né? Junto com o time, nós olhamos, obviamente, para o mercado, né? Qual é o tamanho do mercado que essa empresa, né, está inserida, quais são os diferenciais dessa empresa, e a gente vai poder comentar depois os diferenciais de produto, né, que essa empresa especificamente tem também diferenciais de produto, e também aquilo que eles já realizaram, né? Porque a gente não investe em ideias, a gente investe em empresas que já se provaram, que já provaram seu produto, já provaram seu canal de distribuição e agora precisam dar o próximo passo. A gente costuma dizer que a gente quer que a empresa saia do ponto A
ao ponto B, né? Uma empresa que fatura hoje 70 mil, né? O que ela precisa para daqui a 12, 18, 24 meses faturar 300 mil, 500 mil, né? Como é que ela sai do ponto A ao ponto B? Então, ela já provou que ela tem capacidade de executar, ela já provou que ela tem capacidade de vender, né, de entregar, e agora ela precisa dar o próximo passo, né? Exatamente, esse é o perfil de empresa que a gente gosta, né, de entrar, e ainda no estágio bastante inicial, né? Uma empresa que não recebeu nenhum investimento ainda, é o primeiro investimento, é a primeira rodada de investimento, com o cap table, né, que é as participações societárias, né, dos fundadores bastante ainda limpa, né, como nós chamamos, né, literalmente 100% da empresa na mão, né, dos fundadores. Então, esse é um pouco do overview até, né, literalmente são as características que a gente viu na Tensei, né, que é a nossa próxima empresa agora. Exato, e aí a gente tem um sócio fundador super ativo na parte comercial, na parte de fora, e uma sócia, né, a Carol, super ativa na parte de dentro, olhando mais para operações. E a gente, assim, como funciona o nosso processo de curadoria e diligência, tá? Primeiro ponto, a gente conhece as pessoas. Se a gente gostar das pessoas e, a princípio, gostar do business, a gente começa a olhar para o business. Aí passa por uma curadoria minha e do João, junto com o nosso comitê de investimento, que tem mais 3 participantes, que vão olhar para o business, para os unit economics, para o potencial de crescimento e para o que essa empresa realizou até então. Após essa análise que a gente vai fazer, a gente começa uma diligência jurídica liderada pela Nádia e pelo time da FCM. E, Heitor, você pode falar... Muito boa noite, primeiramente. Boa noite. Você pode falar um pouquinho sobre o que é uma diligência jurídica e depois esse braço contábil que a gente também está fazendo hoje em dia? O primeiro ponto é a diligência jurídica, né? A gente brinca que a diligência ela não visa resolver nada, ela quer tirar uma foto de como é que está a empresa e fazer um cara crachá, comparar. A gente tem lá um checklist de informações que a gente precisa verificar e verificar como é que está o status hoje. Então, a gente não... realmente é tirar uma foto. No nosso caso, a gente faz primeiro uma análise de aderência da empresa a 88 da CVM, que é a norma que regula esse tipo de captação. Então, a gente verifica se a empresa está apta para captar. Então, lá tem os requisitos da norma. Estando apta, a gente vai para a análise jurídica, que é verificar. A gente olha muito para as pessoas, como bem colocou o João, acho que é a principal área de risco, também jurídica, entender quem é o time, quem são sócios, quais são as amarras, quem são a equipe, quem são os fornecedores. Então, a gente analisa as pessoas envolvidas no projeto. A parte técnica e contábil, a gente faz um levantamento para verificar como é que está as declarações da empresa, como é que está a parte fiscal, se ela tem algum passivo, se ela tem alguma certidão independente, então a gente analisa as certidões. A parte de PI, propriedade intelectual, a parte de, enfim, contratos, a gente faz uma análise realmente 360, realmente tentando tirar a foto mais exata do negócio para verificar quais são os potenciais riscos. A gente só quer saber se aquela empresa, né, está apta a captar, e segundo, se ela tem algum risco ou alguma chance de melhoria, tá? Porque no nosso caso, e acho que o diferencial da plataforma, que é bom colocar isso, a gente, desde o primeiro momento, antes até dela captar, a gente já se preocupa, porque é um investimento de propósito, a gente se preocupa em entender ali a situação e tentar aconselhar já no início, olha, isso aqui que a gente detectou, você pode fazer, de repente, aqui um ajuste e te colocar no outro patamar. Então, isso é um lugar, eu acho uma coisa muito bacana colocar. A gente é muito proativo também nessa relação, né? Muito, e isso faz parte um pouco do que a gente falou aqui, né, do que o João comentou, que a gente busca não só oferecer as empresas para a comunidade, mas a gente busca apoiar e investir nessas empresas também, né? Então, quanto mais a gente pode auxiliar esses fundadores, a gente está falando aqui, pessoal, de empresas que estão começando a crescer, né? E quando você começa a crescer, você tem inúmeros desafios, né? E quando você consegue trazer um time ainda melhor para olhar, né? Um time qualificado para olhar para aquilo que pode ser feito, você consegue, já desde o início, crescer de uma maneira mais coerente, vamos dizer, né? Sim. Tem casos que empresas que passaram pelo nosso processo, não captaram por algum fator, a gente conseguiu já ajudar a equalizar cap table, a resolver alguma situação através da diligência, por exemplo. E aí, fruto desse trabalho, a gente já um relatório, né, de análise. O objetivo é esse relatório divulgado junto com a captação, tem lá o nosso checklist objetivo, que a gente mapeou e eventualmente identificou de gaps, pontos de melhoria. E como o Bica também colocou, eu invisto em todas as rodadas também. Então há um duplo interesse, interesse do prestador e do investidor. Então, de fato, a minha análise é um pouco até mais chata, porque realmente eu quero estar seguro da decisão de investimento em todas as captações, né?
A gente fez quase um clube de investidores anjos do time da FCM, né? Porque vocês são 60 verdade. pessoas, o volume aí tá olhando para as oportunidades. Nádia, junto com a FCM, né, a gente também olha para a questão contábil, né? Você quer dar um rápido overview sobre essa análise contábil que a gente faz das empresas? Sim, pessoal, boa noite. Bom, o time da FCM, muito competente, né? Tem um time específico que analisa a parte de tax e compliance contábil. E aí, como o Heitor falou, né? A gente olha para toda essa análise dos últimos anos da contabilidade do negócio. E fazem uma análise bem aprofundada, identificando possíveis gaps, mas também identificando pontos de melhoria. E aí, no final, a gente gera um outro relatório, não é esse relatório que o Heitor comentou, que vai para a plataforma, a gente gera um relatório para discussão interna, junto com os founders, sobre o que foi encontrado, o que precisa ser melhorado, o que pode ser melhorado. E aí, a partir daí, os founders têm a oportunidade de trabalhar esses pontos de melhoria junto com a contabilidade, com os administradores, para fazer o negócio chegar realmente no próximo patamar com uma qualidade que a gente deseja, né? Muitas vezes, um negócio que está aí há poucos anos no mercado e com um nível, né, bem básico de contabilidade, a gente consegue identificar alguns gaps e alguns pontos de melhoria que vão fazer a diferença numa próxima captação. Então, eles vão ter aí um tempo de fazer essas melhorias, e quando a gente chegar daqui um ano e meio, o negócio já vai estar num outro patamar, como um negócio já mais avançado, né? É isso aí. E é legal também falar que tudo isso que a gente faz, a maioria das outras plataformas não fazem, né? A gente faz um processo muito mais aprofundado de diligência do que as outras plataformas fazem. A gente olha pontos que a própria CVM não nos obriga a olhar, porque a gente tem outros interesses, né, de cuidar do nosso investimento, né, como investidores, e o de vocês também como investidores, e também de proteger os fundadores de investimentos que não sejam adequados para o tipo de negócio. Eu acho que um bom ponto é exatamente isso. A gente tem, né, esse olhar mais aprofundado, e a gente até brinca, né, que a gente tem olhar até às vezes mais chato do que um próprio VC, né, Heitor? A gente estabelece muitas vezes uma lista de critérios, né, que vai mostrar para a gente se tem algum red flag, né, se tem um item que realmente não é negociável, que não funciona, e a gente só vai seguir com a empresa se ela não tiver nenhum red flag, se ela tiver, né, os itens que a gente pondera como importantes resolvidos ou sendo resolvidos. Então, a gente tem um olhar mesmo como um fundo ou como um investidor profissional teria, né? Isso é muito importante e, obviamente, apesar de tudo, a gente está falando aqui de empresas iniciais, empresas que estão começando sua jornada de crescimento, então o risco é mais elevado, né? Eu brinco que se você tem de um lado, né, renda fixa aqui desse lado e do outro lado aqui no meio renda variável, do outro lado aqui no oposto, você tem o que a gente chama de investimentos alternativos, né? E entre esses investimentos alternativos, você tem os investimentos da categoria de maior risco, que seria VC, exemplo em tecnologia, onde você vai acertar muito pouco, mas no pouco que acerta tem um crescimento exponencial, e na nossa categoria na nossa categoria de investimento, que também é um investimento alternativo de risco, você tem empresas em fase inicial com potencial de crescimento grande. Não é exponencial igual tecnologia, então não é que nem uma plataforma, um Uber da vida, né? Que você investe quando tem 5 usuários e daqui a pouco ele está no mundo inteiro com 60 milhões de usuários. Mas, pelo outro lado, também não é igual investir num restaurante onde você tem só um espaço de mesa e cadeira e que você não consegue crescer aquele ambiente fora do seu ambiente físico. Não, você está falando de investir numa empresa que já tem se mostrado, né, que já tem mostrado que ela tem uma clientela interessada e que tem potencial num grande mercado nacional ou global de ser um player relevante. Então, a Tensei é um caso que a gente pode pegar aqui, que tem exatamente uma tese mais nichada num mercado gigantesco. Tiago, muito boa noite aí para você. Feliz em ter você por aqui.
para conhecer a turma. Eu acho que muitas das pessoas que entraram hoje entraram porque têm interesse em ser os nossos sócios da Tensei. Quando eu falo ser nossos sócios, é porque também estamos investindo em vocês, na Tensei. Inclusive, essa semana, fechamos a nossa investidora líder na rodada, a Larissa, ex-nadadora da Seleção Brasileira, membro da Seleção Brasileira de Natação, medalhista nos Jogos Sul-Americanos e Pan-Americanos, hoje empresária e CFO do grupo do J Company. A Larissa será a nossa lead investor, né, nessa rodada, acreditou e está colocando um cheque bastante relevante nessa rodada. Então, a gente tem aí pessoas acreditando muito em você, e a Carol, o Thiago, e eu queria que você falasse rapidamente um pouco sobre a sua jornada, para a gente depois chegar rapidamente também na jornada da Tensei. Tá no mudo. Ou tá no mudo, ou seu áudio não está funcionando. Eu acho que você vai trocar, tá no mudo, Thiago, tá no... Tá me ouvindo? Agora vai. Não funcionou o fonezinho. Tinha até arrumado um fone de Silvio Santos, mas não funcionou. Faz parte, é tecnologia. Bom, E aí, boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Obrigado de novo ao pessoal da Vegan Business, ao Crico em especial, que a gente já se fala há algum tempo. Só para contar um pouco da minha jornada aqui, eu sou formado em Medicina Veterinária pela USP, e lá eu conheci minha atual esposa, a Caroline. A gente namora há 19 anos, somos casados há 11. Então, a gente se conheceu na faculdade. Só isso? Só, coisa pouca. E aí a gente se conheceu na faculdade, e saindo da faculdade, eu experimentei tudo que eu queria na faculdade. Eu entrei na veterinária querendo clonar ovelha e saí da faculdade na área comercial. Ao longo desse caminho, eu fiz tudo que dava para fazer. Cuidar de urso, de vaca, de cachorro, tudo eu fiz. E aí me encontrei muito na área comercial e foi uma jornada de lá para cá. Eu saí da faculdade em 2008, trabalhei numa empresa de gestão comercial, então fiquei 3 anos abrindo canal veterinário para indústrias humanas, que vendiam soro, seringa, catéter, luva. Então, ali foi minha escola de vendas. Fiquei 3 anos. Quando eu entrei, a empresa era muito pequenininha, era eu, o dono, a esposa do dono e uma estagiária. A gente transacionava ali 150, 200 mil por mês, e eu saí de lá 3 anos depois, a gente estava em 6 milhões no mês, né? Então, foi um crescimento legal, eu montei equipe de venda, aprendi muita coisa lá. Depois passei uma jornada breve ali de 1 ano e meio no mercado imobiliário, um amigo meu que era um dos sócios ali da incorporadora Empar, gerenciei alguns produtos de venda e depois quis ter uma experiência numa grande empresa. E aí passei no processo seletivo da Raízen, que é a joint venture da Shell com a Cosan. E fiquei 7 anos e meio na Raízen. Fiquei 5 anos e pouco em vendas e 2 anos e um pouquinho em trade marketing. Nesse período de venda, eu ganhei todos os prêmios que dava para ganhar de venda. Inclusive, levei minha mãe, que está viajando aqui, está assistindo, para Califórnia para viajar, viagem incrível. Levei meu irmão para Roma. As duas eu não consegui levar a minha esposa, infelizmente, porque a gente estava nas 2 vezes que eu ganhei com os 2 filhos pequenos. E aí não dava para fazer essa viagem, a gente acabou aproveitando para levar a família. E aí, quando o nosso segundo filho mais novo nasceu, a minha esposa é de Farroupilha e ela queria voltar para cá. Então, já era um plano nosso voltar para Farroupilha, para ter mais qualidade de vida, para criar as crianças e tudo mais. E já era um plano nosso empreender. Então, desde que eu entrei ali na Raízen, eu comecei a estudar um pouco mais sobre empreendedorismo, né? Fiz depois administração de empresas na Getúlio Vargas, fiz todos os cursos que o Sebrae tem, fiz o Empretec, que é uma escola incrível também para empreendedorismo. E aí a gente resolveu começar a empreender. A gente ia para um negócio completamente diferente. Quando a gente chegou no Rio Grande do Sul, a antiga proprietária da Tensei tinha recém-falecido. E a empresa não tinha sucessão. Ela era muito próxima da tia, da Carol, e aí os nossos caminhos se cruzaram e a gente acabou assumindo a Tensei no dia 1º de maio de 2017, no dia do trabalho. E no dia do trabalho, Thiago,
Isso era uma empresa na época, só para as pessoas terem noção, a gente está falando de uma empresa de bairro, basicamente, né? Basicamente, ela faturava ali uns 2, 3 mil no mês, vendia para amigo, colega, então era uma MEI, né? Microempreendedor individual na época ainda. Uma moça produzindo, né, os alimentos em casa Era literalmente em casa, porque misturava os produtos numa bacia, pesava bolinha por bolinha do hambúrguer e amassava na mão. Era uma parada surreal. E, Thiago, conta aí para as pessoas, que eu acho super interessante, o que você e a Carol enxergaram na Tensei, né? Uma coisa é o nome, outra coisa é o que essa moça estava começando a construir com a marca, né? O nome Tensei ela vem do japonês, significa criado pelo céu. Que a antiga proprietária era budista, vegetariana e mestra de Aikido, né? Então, boa parte da influência do que a Tensei é hoje vem muito de culturas orientais, vem muito ali do que ela aprendia no Aikido, né? Então, o nome é uma das do que sobrou aí da Tensei antiga, né? Do que veio de legado, e a gente adorou e resolveu manter o nome. E aí a Tensei, na época, quando a gente assumiu, eu fui fazer uma pesquisa de mercado mais a fundo com alguns grandes varejistas, e o que a gente percebia é que existia um potencial muito grande de mercado, isso em 2017, mas todos eles diziam que você não tinha fornecedores com capacidade de fornecer a nível Brasil, né? Então falou, puxa, é muito difícil, você tem produtos ainda que não são tão saborosos, estava muito ali no começo, e são fornecedores muito pequenos. E aí eu comecei a olhar o que eram os produtos que tinham no mercado. Fui em várias feiras, comprei todos os concorrentes, a gente fez uma sessão de degustação com a família, alguns a gente conseguiu comer, outros a gente não conseguiu comer. E aí falou, bom, beleza, então a gente tem um panorama do que é o mercado e como é que a gente quer sedimentar a Tensei aqui, aonde a gente vai posicionar. E aí a gente viu que o mercado inteiro praticamente era a base de soja, né? E aí falei, bom, então achamos um primeiro diferencial que é fazer alternativo à soja. Eu não gosto muito de soja, não é um sabor que me agrada. E aí o soja era um alergênico. Falei, bom, já que a gente não vai trabalhar com alergênico, com soja, vamos trabalhar com 0 alergênicos. Já que aí a gente consegue aproveitar um nicho de mercado que os grandes players não conseguem entrar. É muito difícil você ter uma planta, uma linha de produção livre de alergênicos, tanto pela quantidade de insumo que você pode usar, quanto pela dificuldade em formar a cadeia de fornecimento, de transporte, de logística, de processamento, é muito complexo. E é um mercado aí de 6 a 8% da população brasileira tem algum tipo de alergia alimentar, tá? Isso nessa lista aí de 18, 19 alergênicos que a Vigilância Sanitária tem. Estamos falando aí de um mercado só para quem tem alergia que tem alergia ou intolerância de mais de 20 milhões de pessoas, e não só isso. Estamos falando também, obviamente, de quem é simpatizante ou quer uma alimentação mais limpa, né? E eu acho que o que vocês conseguiram construir, Thiago, você até olhou para uma JBS, para uma BRF, para os grandes grupos, né? E entendeu que não tem como replicar o modelo que vocês estão fazendo, não. Ou seja, é um modelo desenhado para aquisição em algum momento futuro, certo? Exato. Vai acabar culminando nisso, e até a gente chegar lá é uma avenida meio sem competidores para você correr. Porque você vai acabar posicionando, a estratégia, a hora que a gente começou a ir para o varejo, a gente gastou um tempo validando o produto, desenvolvendo a receita, ganhando escala, que foi aí os nossos 3 primeiros anos, né? E depois que a gente começou a entender o varejo, o grande posicionamento do varejo olha, a Tensei vai ser a segunda, a terceira marca que você mais vai vender aí dos plant-based. A gente não quer ser a primeira, a gente não vai ser a última. Só que a gente vai ser o coringa, a gente vai ser aquele produto que vai estar na sua prateleira e que vai atender qualquer pessoa. Então, em algum momento, alguém vai receber uma visita que a pessoa é celíaca, ou tem alergia a amendoim, ou não consome soja, e é vegano, é vegetariano, ou quer comer saudável, quer um produto orgânico. E a Tensei vai estar lá para atender esses pequenos momentos, sabe? Essa particularidade que os outros não vão conseguir te atender. Porque a gente viu muito também o crescimento dos análogos, né? Ou seja, das empresas tipo Fazenda Futuro, The New, que está olhando muito para fazer imitação das carnes. E aí a gente tem uma outra categoria que são os saudáveis, né? As empresas vegetarianas como Mr. Veg e tudo mais, que tem produtos, né, que supostamente são mais saudáveis, mas que têm alergênicos de um ou outro tipo. Isso. E aí você, além disso, eu acho que ter construído sua cadeia, né, de compra através do processo de reaproveitamento de alimentos, você consegue ter um produto na ponta do varejo pelo mesmo valor que está seus competidores com produtos com alergênicos sem ser orgânicos.
Perfeito. Voltando ali no comecinho, só que eu acabei me empolgando e passei do ponto aqui. Mas quando a gente posicionou ali como livre de alergênicos, a gente foi buscando outros diferenciais que a gente pudesse anexar à Tensei, né? Então, um dos foi a gente certificou como agroindústria, e a Tensei hoje é uma agroindústria que produz alimentos orgânicos certificados. Para isso, a gente certificou como modelo participativo. Então, a gente participa da Associação Farroupilense de Agroecologia, que ela é anexada ao Grupo Ecoserra, que são 3.800 famílias aí, mais ou menos, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que produzem alimentos orgânicos. Então, eu conheço muitos dos produtores aqui da região, conheço quem são as cooperativas que produzem, o que eles plantam, o que não plantam, o que sobra, o que não sobra. Isso começou a dar para a gente algumas oportunidades de ter acesso a insumos de alta qualidade direto do produtor e ter acesso àquele insumo que não tem a estética comercial. Então, é um feijão de segunda, um feijão quebrado, é uma couve que cresceu menos no pé, uma cenoura que saiu um pouco mais torta, e isso não vai para o mercado, porque o consumidor não aceita um produto que não tem um padrão de consumo. Como a gente é indústria e vai processar, é indiferente para a gente, eu preciso que o produto seja saudável e seja orgânico. E aí, com isso, a gente conseguiu ter uma linha de fornecedores com produtos de extrema qualidade e que tenham um custo acessível para a gente. E a gente consegue fazer isso chegar no consumidor final. Então, a gente lançou um produto recente também, que é um hambúrguer orgânico, que chega para o consumidor final por até R$ 2,50. E tem feito um sucesso absurdo. Você tem um hambúrguer orgânico, livre de alergênico, plant-based, super saudável, por R$ 2,50. Você vai no mercado hoje, você compra 3 ou 4 coisas por menos de R$ 2,50. Mais que isso você não acha. E, Thiago, você conseguiu construir um modelo que a Tensei, não só, né, você consegue ter um produto hiper competitivo, na verdade, né, eu diria até popular, né, você está conseguindo democratizar mesmo a categoria orgânica do Brasil, né, porque você não vê nenhum hambúrguer não sendo orgânico por R$ 2,50, é muito difícil, né? Verdade. E o modelo de escala, né, que você conseguiu construir, então, você pode falar um pouco dessa questão, é possível crescer, né, a produção em nível de compra de insumos? Então, é possível crescer não só em nível de compra de insumos, quanto de processamento. Em nível de compra de insumos, a gente compra hoje os insumos orgânicos que a gente tem. Hoje a gente produz na casa de 2 toneladas e 100, 2.200, tá? Por mês. A gente compra de 6 famílias, somando tudo, né? Todos os insumos orgânicos que a gente usa. No grupo Ecoserra, que é onde a gente está no núcleo mais próximo, são 3.600 famílias. Então, a gente tem um espaço para crescer em fornecedor gigantesco. Isso eu estou olhando só Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem mais os outros estados da federação que produzem orgânico, e eu conheço muita gente em outros estados. Também é fácil de se criar. Agora é relativamente mais fácil de se criar a linha de fornecimento. A hora que você olha para processamento, como eu comentei, a gente processa hoje na casa de 2 toneladas, 2.200 por mês. A gente tem na planta instalada aqui uma capacidade de 12 a 15 toneladas por mês, depende do mix de produto que a gente vai fazer, tá? Então, essa primeira etapa da Tensei aqui, pré-investimento, foi exatamente isso, foi validar produto, foi ganhar escala, foi padronizar, foi a gente fazer a fundação para crescer. A ideia do investimento, basicamente, agora é equipe de vendas, estrutura de marketing e explodir, chegar na capacidade máxima de produção. E eu acho que isso é um bom ponto até para voltar aqui para a pergunta do Francisco, né, que ele reparou que as nossas captações, a gente está olhando muito mais a alocação de recurso para comercial e marketing, e ele fala que pensei que fosse ideal direcionar mais a área industrial, máquinas, operação, operários, matéria-prima. E, na verdade, Francisco, o nosso olhar é que o ideal mesmo é encontrar uma empresa que tem capacidade produtiva, que tem potencial de crescer dentro da atual, né, do atual espaço dela, e poder investir naquilo que vai fazer o faturamento aumentar. Então, você não aumenta seu faturamento comprando mais máquina, né? Você aumenta seu faturamento vendendo mais o seu produto. E a gente está falando, obviamente, de uma empresa que hoje, Thiago, a gente produz 2,5 toneladas e a gente tem capacidade aí para quantas? De 15, 12 a 15. Hoje a gente produz 2, a gente tem 2 a 15. Está falando de 6 a 7 vezes o que a gente consegue produzir. Então, a gente pode crescer na casa de 6 a 7 vezes. De 6 a 7, sem equipamento. É só botar 2 ou 3 pessoas na produção e vai. Exato. Então,
Francisco, isso é um olhar que a gente vê com muitos, a gente tem um olhar muito positivo sobre isso, né? Porque o que precisa mesmo na Tensei é mais equipe, né, Thiago? Vamos só falar, todo mundo rápido, para entender a real situação de você ter levado a Tensei do zero praticamente a 700 pau de faturamento ano. Quantas pessoas fez isso acontecer? Eu, a Carol, que é a minha esposa, a gente tem uma menina que me ajuda no comercial aqui, que faz operacional de vendas, emite nota, expedição, esse tipo de coisa, e 2 pessoas na produção full time. Então, a gente está falando em 5 pessoas. Então, tem um comercial na empresa? Que sou eu, que também sou compras, sou marketing, eu faço entregas, eu faço reparos. Faz reparos também. É isso. Então aqui a nossa oportunidade aqui para a nossa comunidade é exatamente poder trazer capital para a empresa, poder investir mais em pessoas qualificadas que vão poder levar a empresa do ponto A para o ponto B. Quando o Thiago ele brinca, né, assim, é óbvio que você não consegue, se você está olhando tudo, você não consegue olhar, né, uma área com muito detalhe, mas ainda assim, quantos pontos você está abrindo aí por mês em média, Thiago? Esse mês a gente abriu 9, tem mais uns 3 na boca do gol aí, que certamente virão. Então, a gente abre aí na casa de 12 a 15 todo mês, e a gente começou a olhar algumas redes maiores. Então, a gente está olhando o Assum, que é uma rede grande aqui no Sul, que são 40 pontos de venda, que a gente entra agora no começo do mês que vem. Então, quando entram redes, entram volumes maiores, né? Mas, normalmente, pequeno varejo é isso aí, de 12 a 15 todo mês. Então, vamos falar um pouquinho, então, sobre esse capital que vai ser, né? Vocês vão captar até 1.200.000, né? A gente tem, pela CVM, uma captação mínima de 800 mil, uma captação máxima de 1.200.000. E onde a gente vai alocar esse recurso, Thiago? A gente vai alocar, assim, se eu não me engano, é 60% em equipe, 60% ou 70% em equipe. A gente fica com 25% em marketing, ou em marketing não, em caixa, né, para suportar crescimento, fazer estoque, enfim, o que tem que se fazer. E o saldo é marketing. É feira, é divulgação, é abrir a boca do funil para que a gente consiga processar mais prospects que entram. Mas, basicamente, a equipe é uma equipe comercial sólida, um head bom. A gente segmentar um pouco a classificação aqui de venda, para a gente ter vendas institucionais, que a gente chama, né? Que é escola, é licitação, são coisas que hoje a gente não explora, que é um canal que a gente vai ter que fazer. É a gente fazer vendas focadas para pequeno varejo, 1 ou 2 pessoas focadas ali na reposição, né? Clientes que já compram, e um head para tocar a expansão. Aí a gente vai ter um departamento de marketing de 1 ou 2 pessoas e um head de produção também, para que a gente consiga aumentar esse nível de produção mantendo a qualidade, e ao longo do tempo a gente vá aumentando o padrão de qualidade até chegar num padrão europeu, um FSSC, um ISO, que aí é uma jornada de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. E Thiago, a gente está olhando para uma outra área, né, que é extremamente promissor para a Tensei, que é a área de hospitais e escolas, né? Então, todo mundo aqui, né, eu já falei algumas vezes, mas a gente tem uma empresa que não tem alergênico na composição, nenhum alergênico, e você tem uma demanda cada vez maior de hospitais que precisam de alimentos livres de qualquer tipo de contaminação cruzada. A gente tem muita demanda, o Heitor sabe, né, de escolas procurando alimentos orgânicos, e aí você tem um grande problema no Brasil, que é o custo do alimento orgânico, né? Então, ele não é nada popular, mas por conta desse processo que vocês fizeram na compra, fala um pouco mais sobre o processo de upcycling e compra. Por que você consegue vender um hambúrguer orgânico, nutricionalmente super equilibrado, saboroso por R$ 2,50? O que faz isso acontecer? Isso é uma mágica. Não, mentira, não é de mágica, não, é meu trabalho. Mas, na verdade, o que a gente faz assim, como eu comentei, a gente é muito próximo dos produtores orgânicos, né? Então, por exemplo, um dos nossos fornecedores de feijão, ele fica em uma cidade aqui que são 180 quilômetros mais ou menos, que é de Farroupilha, próximo de Vacaria, né? Eu fui lá algumas vezes em Montes Verdes, fui lá, visitei a propriedade, conversei com ele, fui construindo um relacionamento, e aí fui entendendo o que de fato é a realidade dele. E aí o que eu entendi é assim, ele produz um volume de feijão razoável. Só que pela produção de orgânico, é normal você ter uma quebra de 30% a 40%. Por questão de insumos que você pode usar, por origem de semente, que não pode ser transgênica, tem um monte de particularidades que aumenta essa quebra de produção orgânica.
Então, esse produtor de feijão, no caso, que é o Marcelo, ele produz aí, ele gera uma quebra aí de 30% a 40% do feijão. Que uma quebra é um feijão que saiu quebradinho. Quem já separou feijão na vida sabe que a hora que a sua mãe bota você para separar feijão em cima da mesa, você tira aqueles que é mais tortinho, aqueles que tem um furinho, aquele que não tem uma cor tão bonita, você fala, esse que eu vou deixar de lado. É exatamente esse que é um feijão de segunda. Então, esse feijão de segunda, nutricionalmente, ele é perfeito, ele só não está bonito. Se qualquer pessoa bonita fosse um problema, eu não seria casado, teria pai de 2 filhos. Então, a gente aproveita. E aí a gente aproveita isso antes que ele vá destinado ou para alimentação animal ou vá para adubação. Então, este insumo, ele existe e ele era subaproveitado. Então, o feijão é um dos exemplos, a couve é outro que a gente compra, ou que volta da feira do produtor orgânico. Por exemplo, o produtor orgânico ali colheu 10 quilos de couve. Se ele vai na feira e vende 7, esses 3 volta com ele para o caminhão, volta para a propriedade. Só que ele não guarda isso para a próxima feira. Isso vai virar comida de porco, vai virar comida de vaca, vai virar comida de galinha, ou vai virar adubo, ou ele vai comer. Só que ele não auferiu renda naquilo. Então, a gente compra essa produção. Isso é o que começou a ficar muito em alta, né, no mundo, que é o que é chamado de upcycling, né? A cenoura que é torta, o feijão que é quebrado, a couve que tem uma queimazinha no topo, que todos funcionam perfeitamente, né, em nível nutricional para o corpo humano, né? E o produtor não consegue vender. Muitas vezes ele vai jogar fora, ele vai vender para ração animal. Ou seja, além da gente comprar do produtor, né, a gente está gerando uma renda maior para os pequenos produtores, porque a gente está comprando aquele insumo que normalmente é jogado fora, e aí você consegue, no final das contas, oferecer um produto na ponta do varejo com um custo muito, muito mais competitivo. E por isso que, assim, isso é uma coisa que me encantou muito na Tensei, de poder ajudar a levar a alimentação orgânica de qualidade para as escolas, para a gente poder fazer isso nos hospitais. Então, esse é um ponto que a gente vai olhar com muito carinho, inclusive a FCM, já temos reunião marcada, né, com o time de licenciamento da FCM, não é licenciamento, é de... Como é o nome, Heitor? Propriedade intelectual. Isso aí, de propriedade intelectual e dessa categoria para a gente poder... Também. Licitações, era essa pergunta que eu estava... Essa palavra. Então, olhar para licitações, olhar para venda de alimentação hospitalar e fazer com que a gente pode crescer canais de distribuição que normalmente não são muito aproveitados. Está todo mundo olhando para o varejo, né? A gente consegue olhar, em vez de só olhar para o varejo, ter alguns canais alternativos. Só para completar o raciocínio do upcycle, Crica, essa parte que a gente já faz, a gente está aproveitando o que é quebra de produção existente, tá? Existe um outro nicho de subprodutos, que é subproduto de agroindústria que já existe. Então, a gente está com um projeto aqui junto com o Senai do Rio Grande do Sul, desenvolvendo um projeto para aproveitar exatamente esses subprodutos. Então, vou dar um exemplo. Tem uma vinícola aqui em Farroupilha, orgânica, que ela gera de subproduto, que é casca e semente de uva, por ano, 40 toneladas de casca e semente de uva orgânica. Aí eu pergunto, qual é o destino disso? Adubo. Aí eu conversei com o proprietário e falei, cara, beleza, quanto você me vende a casca e a semente de uva? Ele falou, não, você está entendendo, eu pago para você vir buscar. Falei, opa, agora está falando a minha língua, a gente vai ter matéria-prima boa, orgânica, ainda eu vou receber para pegar? Então isso acontece com a indústria de arroz, com a indústria de milho, que faz o fubá. Então, se a gente conseguir conciliar esses subprodutos de agroindústrias, que são volumes maiores, mais perenes e contínuos, a gente tem uma avenida de novo aí para a gente crescer e explorar essas matérias-primas. E aí dá para fazer tudo, porque você está falando de matéria-prima de graça. Você faz salsicha, você faz nugget, você faz hambúrguer, você faz lanche, você faz o que você quiser. Aí é o nosso head de controle de qualidade de P&D, que é quem vai entrar aqui na Tensei, que vai ajudar a gente nessa etapa também. Thiago, a gente está chegando no final, eu ainda queria só finalizar com umas questões do contrato com o Heitor e também da plataforma com a Nádia, mas quantos SKUs temos hoje na Tensei? Ao todo, 19. A gente deve dar uma enxugada para ir para uns 15. Fala em um pouco dos produtos. A gente tem uma linha grande de hambúrgueres, são 7 sabores de hambúrgueres. Então, a gente vai desde grão de bico, cenoura e quinoa, brócolis e linhaça, berinjela, pimentão e uva passa, que parece uma caponata da minha mãe, que é maravilhosa. A gente tem um hambúrguer de pinhão, butiá e araçá, que a gente ganhou um prêmio aqui do Rio Grande do Sul de inovação.
Temos um de grão de bico com tomate e farinha de semente de uva, e a gente tem os 2 pequenininhos de upcycle aí, que é de grão de bico e feijão e couve. E aí a gente tem uma linha de nuggets. Pode falar. Não, só eu deixei o link aqui no chat para o pessoal ver, tem umas fotos lá no Insta. Perfeito. Aí a gente tem uma linha de nuggets, que são os 2 empanados, que são os nossos veggets, né? De grão de bico e um de quinoa, orgânico. A gente tem uma linha de salsichas, uma salsicha de grão de bico, uma de cenoura orgânica, que é a primeira salsicha orgânica do mundo, e uma de feijão e couve. E a gente tem o que foi a minha janta, que é esse maravilhoso lanchinho aqui, que é um Veg to Go, que é um lanche já pronto, 2 minutinhos de micro-ondas e está pronto. Maravilhoso. É tipo um Hot Pocket saudável, né? Mas é uma versão que dá para comer todo dia. É um que dá para comer todo dia. E aí... Thiago, essa linha de produtos, então, hoje está disponível em diversos mercados aí, do grande ao pequeno varejo, né? A gente tem um e-commerce também. E, pessoal, já tem pessoas perguntando o que fazer, né, para investir na Tensei, né? O Fabiano, como a gente pode investir na Tensei? A rodada vai abrir amanhã, às 7 horas da manhã. Todo mundo que faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade de investidores, vai receber o link por e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Aqui está o link. Ana, você pode mandar de novo aqui o link da comunidade para quem quer entrar por WhatsApp. A Ana mandou agora. Então, quem tiver nesse grupo aqui de WhatsApp, 7 horas da manhã, vai receber um link. E aí o Francisco está perguntando se a gente consegue ler os documentos antes de investir. Sim, amanhã às 7 você vai receber um link que é a página de reserva do seu investimento. Você pode fazer a reserva em 4 cliques, mas lá você vai ter toda a documentação da nossa diligência, todos os números, você vai ter as condições de investimento, valuation, você vai ter a DRE da companhia, e você vai poder realizar o seu investimento por lá. Isso é feito através de um documento chamado mútuo conversível. O mútuo conversível, ele foi um mecanismo que começou nos anos... começou um bom tempo atrás no Vale do Silício para investidores, né, anjos começarem a investir em empresas de tecnologia. E por que o mútuo conversível? Porque você vai ter investimento de participação de vários investidores, mas que você não quer liberar veto e nem voto para esses investidores, e da mesma maneira você quer uma proteção para o investidor. O investidor também, ele não quer assumir um risco da companhia se ele colocar um cheque pequeno, né? Então, de um lado, você tem um investimento que não te dá veto e nem voto, que você está comprando a visão do fundador, você está comprando a ideia que a empresa vai prosperar, e do outro lado, a empresa também, ela está... e você também está se isentando de eventuais riscos, né? Se a empresa quebrar e deixar uma dívida, você não participa desse risco. É mais ou menos por aí, né, Heitor? Isso aí, Kika. Você está quase advogado por osmose, né? Brinco. Eu tô já Muito bom a explicação. Mas até complementando, pode falar. Por favor. Não, por favor, pode falar. Eu ia complementar que no Brasil a gente teve, há uns 3 anos, o Marco das Startups, que reforçou essa proteção do investidor. Antigamente, a gente usava o mútuo conversível com uma tropicalização, uma adaptação, era um instrumento de dívida, né? Por ser credor, você não era sócio, não é considerado sócio, logo não participava do risco do negócio, e sim do risco financeiro, ou seja, você pode perder o capital, mas você não tem o seu capital privado afetado, seu patrimônio pessoal afetado no risco da empresa. Com o marco das startups, isso ainda ficou mais evidenciado. A lei fala explicitamente: o investidor, através de mútuo conversível, através de título de dívida, não responde pelos passivos da empresa até que entre efetivamente o capital social. O que é entrar no capital social? Lá no título de dívida, vocês vão ver que tem um prazo de vencimento. No vencimento, daqui a, não sei se essa rodada, não sei se está 5 anos, 5 anos. 5 anos. Daqui a 5 anos, se não houver nenhum evento que a gente fala de liquidez, se a empresa não for vendida, não tiver uma venda de controle, o M&A, o investidor ele tem a opção de entrar como acionista no SA, que é um regime societário, né? Uma proteção para o acionista minoritário, então já tem uma camada de proteção mais robusta. Então ele opta por entrar ou não. Ele pode achar que naquele momento o risco não vale a pena e abrir mão do investimento de risco. Ou ele pode entrar e a partir desse momento se tornar um acionista minoritário, preferencialista, e aí como o Krika colocou, sem direito ao voto. Mas só a correção, Krika, também não é terra sem lei. O Brinco também tem no contrato ali as regras que a empresa tem que seguir, né, de reporte, tanto também de atualização prévia, de consulta prévia para algumas medidas, inclusive permanecer nessa tese de não ter nenhum animal na cadeia de consumo. Então, um ponto está no contrato. Então, Temos assim, tem uma certa... Eu gosto de regras para balizar.
Exato. Tem uma certa governança, né? O que eu quis dizer é que né, a gente não pode escolher se o hambúrguer vai ser de cenoura ou de batata, né? Quem escolhe isso, de fato, é o Thiago e o time. Agora, tem uma certa governança, e eu estou vendo aqui as perguntas, né? O mútuo, além de ter um prazo de vencimento, ele também converte no cenário de um evento de liquidez, como o Heitor falou, da empresa. O que significa isso? É o famoso exit, né? Que todo mundo conhece, quem segue um pouco e acompanha as notícias de startups, sabe que se houver, né, muitas vezes a gente investe numa empresa early stage no começo, olhando que ela vai ser vendida um dia, né? Então, nós investidores, caso o Thiago opta por vender a companhia em algum momento, a gente tem o drag along, então todos nós temos um evento de liquidez. Então, como que você tem retorno financeiro sobre o seu mútuo? Se a empresa é vendida, e obviamente você vai ter um investimento hoje, que a empresa tem um valor X, e daqui a amanhã ela crescendo, ela vai ter um valor Y, e você vai ganhar a sua conversão sobre, né, a quantidade de ações que você tem na empresa no momento que ela for vendida. Então, se a Tencent hoje vale 4,8 milhões de reais, e daqui 5 anos um grande grupo de alimentos vai comprar a empresa e pagar 50 milhões, você vai ter aí um múltiplo de ganho sobre esse investimento, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que acontece com bastante frequência é entrar rodadas maiores, né? Então, a gente está indo para uma rodada seed, depois disso a gente pode ir para mais uma seed maior, depois disso para uma série A, B, C e etc. A partir de rodadas de série A, muitas vezes você vê os fundos institucionais oferecendo comprar de volta a participação de investidores minoritários para limpar o que a gente chama de cap table, que o João mencionou do capital social. Então, o fundo, daqui 2 anos, numa eventual série A, pode oferecer para nós, investidores minoritários, comprar o nosso título de dívida, né, nosso investimento. Então, eu investi R$1.000 hoje, o fundo chega daqui 3 anos e me oferece comprar por 5.000. Naquele momento, você tem a opção de escolher de vender ou não. Você só tem a necessidade de vender seu título no caso de um evento de liquidez, seja no momento que a empresa é vendida. Mas até então a gente pode escolher. E por fim, né, Heitor, a gente tem a trava do tempo, né? Se o tempo ultrapassar os 5 anos, a empresa tem que se transformar numa SA e convidar os mutuantes para entrar ou não na companhia. Esqueci de alguma coisa? Perfeito. Tem o IPO, que assim, no Brasil ainda é um evento um pouco mais raro, mas a abertura de capital no mercado de balcão, né? Você fazer um IPO no Brasil lá fora também pode ser um evento de liquidez, mas é um pouquinho mais raro. Perfeito. A Ana Isabel e o Francisco têm umas perguntas aqui. Ela queria ouvir o previsão sobre o provável cenário de evolução do negócio. Já vamos chegar nisso. Só respondendo, tem sempre muitas perguntas de imposto de renda, né, Heitor? E agora está na época, né? Então tem muita dúvida. Exato. É relativamente simples, né? Bem simples, na verdade. Você está declarando um ativo, você tem um crédito contra a empresa. Então vai ter. A gente lá, a Nádia, inclusive, chegou para mim até recentemente um e-mail detalhando exatamente passo a passo do que fazer para declarar imposto de renda, qual o código, enfim, como declarar. Então é bem tranquilo, pessoal. Não é um problema. A gente, inclusive, está subindo uma matéria amanhã no site de como declarar os investimentos na Vegan Business. A Nádia vai postar lá, e aí todo mundo vai ter, inclusive, o link para poder acessar, né? Então, o Fabiano está perguntando em quantos % do CDI está o retorno. Não funciona, não é um investimento de renda fixa, né? É um investimento... como que a gente pode denominar, né? A gente está falando de investimento de risco, então você, na verdade, está comprando o sucesso futuro da companhia, o Fabiano. Não tem como você atrelar isso a um crescimento do CDI, porque a gente não está colocando nenhuma regra de crescimento relacionado à inflação, CDI, etc. A gente está olhando, investindo na companhia hoje num valor X, apostando que acreditando que essa companhia vai ter um valor maior conforme o crescimento dela. Tiago, qual é a expectativa de crescimento, então, da Tencent para os próximos 2 anos? 2 anos. A gente fechou o ano passado em 747, se eu não me engano. A gente projeta esse ano fechar em 1.900 e o ano que vem, 2024, em 3.800. 3.800... De onde vem essas projeções? Só para as pessoas entenderem se tem para entender. Hoje, como eu comentei, a gente fatura 2 toneladas, a gente produz 2 toneladas por mês, a gente vende na casa de 1.600, 1.700, tá?
Então, 1.700, a gente está falando que a gente chega em 740, 750 mil num ano, vendendo 1.700 por mês, tá? Uma tonelada de 700 por mês. 1.900, a gente vai estar em algo em torno de 3 a 3,5 toneladas por mês. Em 3.800.000, a gente está em 6 a 7 toneladas por mês. Então, a gente ainda está na metade da capacidade instalada e a gente está em 3.800.000 no ano, tá? Então, como eu comentei com o Crica, eu gosto de ser um pouco mais conservador no crescimento. Acho que dá para acelerar muito mais, mas a gente vai depender de montar a equipe certa, implementar do jeito que eu acho que dá para implementar. Então, prefiro ser um pouco mais conservador, mas isso já crescendo 6, 7 vezes o que a gente fatura hoje. Mas dá. Então, 3.800, a gente está falando aí na casa de 6 a 7 toneladas por mês vendidas, tá? E aí, pessoal, lembrando que hoje a Tensei já opera no azul, tá? Uma empresa que está no 0 a 0, basicamente Isso. todo o investimento, todo o lucro que sobra está sendo reinvestido na companhia, então não é uma empresa que está queimando caixa, o investimento agora está entrando para colocar equipe, para poder crescer o faturamento, para poder colocar, né, metas mais expressivas, e aí, daqui a um período de 2 anos, chegar no ponto de 3 milhões e quase 4 milhões de reais de faturamento, para a gente poder preparar aí sim a empresa para um crescimento mais exponencial, para uma rodada maior. E aí, obviamente, que nosso investimento daqui 2 anos, se os planos do Thiago e da Carol forem acontecer, a gente vai ter uma valorização na próxima rodada, né? Ou eventualmente, quem sabe, uma proposta de recompra ou de uma compra de um fundo. Então, a gente está olhando agora para investir na Tensei para ela daqui 2 a 3 anos, está preparado para ir para o próximo nível de crescimento já com faturamento muito mais expressivo do que hoje, né? A Tensei vai abrir 20% de equity, né? Ela vai abrir 20% de participação societária nessa rodada, num valuation, né? Numa valorização da empresa de 4,8 milhões de reais, né? Então, agora a gente tem a oportunidade de investir na Tensei nesse momento e daqui 2 a 3 anos a gente vê já na próxima rodada uma valorização do nosso investimento. E lá na frente, 5, 7, 8 anos, possivelmente ver uma aquisição da própria Tensei, né, ou um evento de liquidez para nós investidores. Então, essa é a nossa busca. Realmente é uma empresa fora da curva, né? O Marcos está dando parabéns. Eu tô muito feliz também em poder participar como investidor dessa empresa, porque eu acompanho o consumo em casa, meus filhos consomem em casa, adoram. Eu tive sexta-feira eu tive o prazer de palestrar num evento de startups e veio um investidor de VC mesmo, que veio para mim e falou, ele comprou alguns hambúrgueres de cenoura da Tensei, falei da rodada, e ele já chegou confirmando que vai entrar também, que adorou aquele hambúrguer de cenoura com quinoa, né, Thiago, que é maravilhoso, mas... É muito bom. É um alimento super seguro para dar, né, para a gente se alimentar, adulto, para dar para crianças, livre de porcaria e alergênicos, né, e com uma qualidade nutricional muito alta. Então, isso é super bacana. E eu estou muito feliz também e orgulhoso de poder oferecer isso na nossa comunidade. O Marcos está perguntando em Santos, onde é que tem aqui em Santos? Na casa do Crica. Tem agora na minha casa, verdade. Tem algum A gente lugar tem como é que chama? Empório Cerealista, que é o do Alexandre. Perfeito. E acho que tem mais um ou dois que eu não me lembro de cabeça. Preciso pegar na tabela depois, mas eu mando ali para ti. Eu já sei de tanto eu enchi a paciência. O Tássio vai colocar de volta no Master Veg, né, muito bem. Ele lá é outro duro, mas vai, uma hora vai. Pessoal, se vocês tiverem dúvida de onde comprar, Tensei e tal, eu acho que tem os pontos no site? Tem no site, mas a gente usa uma plataforma que ela tem um delay para atualizar ali de uns 2, 3 dias, então pode ser que não esteja 100% atualizada. Mas qualquer coisa, chama a gente no Instagram ou no WhatsApp ali do site que a gente retorna rapidinho. Por último, Nádia, em poucos minutos, como que as pessoas fazem os investimentos? Bom, quem se interessou, quer investir, está doido para investir na Tensei, amanhã às 7 horas a gente libera o link. Com esse link, vocês vão clicar, vão fazer um cadastro na nossa plataforma, confirmar esse cadastro, e aí vocês vão ter acesso ao material da oferta, com tudo isso que a gente falou aqui, né? Todo o material da empresa, e aí vocês vão poder ler, ter acesso a toda a documentação, ler, fazer ali a pré-reserva, né? Vocês vão cumprir ali com 4 ou 5 cliques,
bem rápido, vocês podem fazer a reserva. E é interessante fazer a reserva, mesmo que vocês decidam depois, né, ler toda a documentação, porque é bem extensa, porque as reservas podem se esgotar rapidamente. E aí, feita a reserva, vai aparecer ali na própria tela a confirmação, o número do Pix ou o endereço da conta para vocês fazerem um TED. É importante que o Pix ou o TED seja feito de uma conta de titularidade de quem fez a reserva. E está pronto. Vocês vão aguardar ali um período, né, de encerramento da oferta. O que é isso? Quando a oferta atinge a meta, que é entre 800 e 1.200.000, e aí vocês vão receber por e-mail toda a documentação, né, a nota de negociação e o contrato assinado na plataforma, e está pronto. É esse o investimento simples, em poucos passos. Vocês podem investir a partir de R$1.000, e se durante o processo de investir vocês tiverem qualquer problema, qualquer dificuldade, é só me mandar um e-mail. Quando eu abro a oferta, eu fico ligada no e-mail, nadia@veganbusiness.com.br, que aí eu ajudo a fazer o processo que vocês tiverem dificuldade. Muito bom. Eu vou deixar aqui também a página do LinkedIn da Vegan Business, onde a gente também... eita, eu mandei só para o Marcelo, tem que mandar para todos aqui, ó. Aqui tem a página do Vegan Business no LinkedIn. Todo dia a gente atualiza todas as informações por lá, de notícias das rodadas e dos eventos mais recentes. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que está crescendo muito ultimamente. Eu acho que a gente está com 650 ou 70 pessoas lá no nosso grupo. E no nosso grupo de investidores, a gente tem... Eita, tá entrando muita gente aqui. Então, tá entrando muita gente aqui do nosso webinar para investir amanhã. Muito legal. Nesse grupo aqui do WhatsApp, a gente coloca tudo que é relacionado ao investimento na plataforma, tá? Ana, você pode compartilhar também, por favor, o link do nosso grupo de notícias? Se você puder colocar... Você sabe pegar, Ana? Beleza. Então, a Ana vai colocar também aqui o nosso grupo de notícias do WhatsApp. Na verdade, é tudo no mesmo grupo, mas tem 2 canais, investimentos e notícias. A Ana, que está aqui, ela não só é responsável pelo nosso marketing, mas também o head de conteúdo. Todo dia, cerca das 6, 6:30, ela manda todas as principais notícias que saíram do mercado plant-based todos os dias para vocês no grupo. Então, a gente posta tudo que tem né, de novidade no mercado plant-based, a gente posta nesse grupo de notícias, e tudo que tem relacionado às rodadas, a gente posta no nosso grupo de investidores. Um lembrete, né? Lá na página, além de todas as informações, se você quer garantir sua participação, faça a reserva. Você tem 5 dias para olhar o documento e realizar o pagamento. É 5 dias corridos, Nádia, ou é úteis? Não lembro agora. 5 dias corridos. Perfeito. Então, quem faz a reserva amanhã tem até segunda para pagar, né? É isso? Isso. Perfeito, perfeito. Tem teto de investimento? Não tem, tá? O teto de investimento é conforme a sua renda da CVM. Então, se você é investidor qualificado, segundo o CVM, investidor qualificado é quem tem acima de R$1 milhão em investimentos, pode investir livremente, senão você pode investir até 20% da sua... até 10 ou 20, mudou, né? Até 10 da renda bruta, se a renda é superior a 200 mil, ou se ele tem investimento, né, o patrimônio financeiro declarado, que seja também equivalente a esse valor. Perfeito. Então, até 10% da sua renda bruta anual, ou ilimitado se você é investidor qualificado, tá? A gente está sempre à disposição, eu e a Nádia também, lá no grupo, né, vocês têm o meu WhatsApp também, tá lá como admin, então pode me chamar, pode chamar a Nádia por lá. Por favor, qual o retorno do... Aninha, como a gente falou aqui, eu não sei se você chegou mais tarde aqui, o retorno é referente a uma eventual saída da companhia, um evento de liquidez, num momento futuro que uma empresa maior adquire a Tensei, tá? Então, esse é o tipo de retorno que você tem nesse tipo de investimento, tá? Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos, a gente passou um pouco do tempo, 1h20, mas sempre ótimas perguntas, um ótimo papo. Thiago, muita sorte na nossa captação. Estou muito feliz também em fazer parte dessa jornada, e amanhã, pessoal, a gente vai
se vê lá na página. Quem tiver, quem tiver perguntas, só chamar. E é isso. Agradeço demais a participação de todos vocês. Eu só vou ver se não ficou alguma pergunta aqui em Crica, aberta. deixa eu só me colocar à disposição também, se o pessoal tiver dúvidas, aí evidente sobre o negócio, quiser conhecer mais, quiser tirar algumas dúvidas referente ao projeto antes de investir, estou à disposição também, tá? Consegue ali Ana, no nosso Instagram, no WhatsApp, enfim. boa. Ana, eu sinto que eu perdi uma pergunta sua. Ana, você tinha escrito alguma coisa que eu não respondi ou não? Ou já respondi? Ana Pierdoná. Não, eu acho que não. Eu acho que só se foi da outra Ana. Ah, tá bom, tá bom. Não, achei que foi a Eu pergunta acho sua. que tem Mas... várias Anas aí. A minha não coloquei nenhuma. Tá tudo Tá certo. bom, tá bom. Então, beleza, turma. Muito boa noite. Obrigado a todos e a gente se vê amanhã às 7 horas. Tchau.